Então, para essa aula, eu usei em referência o livro do Hazard, o tratado e também o livro do Edgar, tá? Lembrando aqui de novo aquele gráfico, né, do envelhecimento fisiológico, o envelhecimento patológico, batendo aí no limiar de incapacidade. E o ideal, em termos de envelhecimento, é que a pessoa chegue ao fim da vida sem atingir essa linha de incapacidades, não é verdade? Que faleça, que seja o mais funcionalmente ativo possível, dentro daquela visão. Aumentou a expectativa de vida, mas junto tem que ir a qualidade. O que adianta também a pessoa chegar a 100 anos e ficar com 20 anos incapaz, em cima de uma cama, dependente? Então, a gente tem que pensar muito também na questão da qualidade de vida, né? Cadê o microfone dessa? Sem braço, participarem de competições de bicicleta, né, o mountain bike, e já vi pessoas perderem um membro e ter como recuperar e colocou prótese, coisa e tal, e não quis reabilitar, não conseguiu reabilitar e fica sofrendo com aquilo, né? Então, eu acho que isso também acho que tem que ser considerado entre a qualidade de vida de um ou de outro na mesma situação, né? É bem diferente, né? Um quer reabilitar e o outro não quer, mas por uma trava mais psicológica do que... porque com instrumentos poderia fazer caminhar novamente, em vez de ficar numa cadeira de rodas, né? O que tem que ver é a idade também que isso aconteceu, porque a pessoa, nisso, eu acho que vai ter uma influência. Se ter uma pessoa, por exemplo, com uma amputação, ele, quando jovem, ele vai ter uma capacidade de adaptação maior, né? Um muito idoso, que já tenha incapacidades, você conseguir reabilitar, por exemplo, de uma fratura já é difícil. Você imagina de uma amputação. É lógico que tem que ser feito todo o esforço, tudo. Concordo plenamente com você que tem aí a questão da resiliência, tem a questão psicológica, a depressão, o entregar a vida, o não querer mais, falta de objetivo, tudo isso entra. Mas tem a questão assim, fisiológica também da possibilidade de reabilitar, né? Mas eu já vi casos, assim, 90 anos, fraturou o fêmur, morava sozinha, mas tinha funcionalidade, né? E graças ao fisioterapeuta ela voltou a caminhar, assim, 3, 4 meses depois. A proposta é essa, né? Mas ela tinha aquela força de vontade, né? Em relação a outras pessoas que tinham até a parte muscular muito mais íntegra, não conseguiram. Agora, a fratura de fêmur é uma coisa, a amputação, aí já é um outro nível de... exemplo mais extremo, né? De incapacidade. Mas eu estou de pleno acordo, é isso aí. E a gente fica no papel de tentar estimular o máximo possível, tanto a família quanto o idoso, sempre para a reabilitação. E a gente cai na situação também social. Se é uma família que tem condição de, né, pagar uma reabilitação e o fisioterapeuta vai estar lá todo dia e tal, é bem diferente a recuperação também com relação àquele idoso que não tem esse suporte no sistema público. Muitas vezes ele sai do hospital pós-fratura de fêmur, faz uma sessão com a fisioterapia de orientação. E ela vai orientar, você vai fazer tais exercícios com o idoso. Como é que faz? A família não tem preparo nenhum. A família que vai ter que fazer os exercícios. Então, isso tudo eu acho que é uma situação que impacta muito na reabilitação, né? Então, primeiro nós vamos relembrar aqui as alterações da composição corporal. Existe uma redução da estatura que acontece aí a partir dos 40 anos de idade, de 1 a 1,5 centímetros por década. E, fisiologicamente, isso está associado à retificação dos pés, ao aumento da curvatura da coluna, principalmente uma hipercifose torácica, e também a redução dos discos intervertebrais. Mas aqui pode-se somar a essa perda de altura várias alterações patológicas. Por exemplo, uma fratura de vértebra em que houve lá um desabamento de corpo vertebral, uma hérnia de disco
em que está praticamente vértebra com vértebra, o desgaste, osteoartrose, fratura de fêmur, osteoartrose de joelhos. Então, tudo que for estreitando, a coluna, os ossos longos, essas articulações, joelho e fêmur com quadril, a gente vai acelerar a perda. Mais ainda, as questões da coluna também, hiperlordose lombar, hipercifose torácica. E aí, isso pode ter uma implicação clínica, que é a questão do uso do índice de massa corporal como um parâmetro de avaliação do estado nutricional do idoso. Porque se a altura ela é o divisor aqui é o quadrado, eu vou dar um falso bom IMC, não é verdade? Às vezes eu tenho uma idosa que está frágil, sarcopênica, perdendo peso, mas aí ela está toda encurvada, você conseguiu medir uma altura menor, na hora que você foi fazer a divisão, peso sobre a altura deu um IMC de 23, 24, o ponto de corte para o idoso seria 22. Só que isso é um IMC falso. Então, a gente tem que estar bem atento quando for usar o IMC para calcular desnutrição. É como um parâmetro de desnutrição. Tem vários outros que nós vamos ter que usar, né? Uma outra alteração bem comum na conformação do corpo é que a mulher tem a tendência de acumular gordura nessa região, mais do quadril, da coxa, e vai assumindo um aspecto de pera, e o homem, a gordura mais abdominal, central, um aspecto mais de maçã. Há um aumento da gordura corporal, em torno de 20% a 30%. Isso é fato, né? E acontece já a partir dos 40 anos. Então, é uma coisa que a gente tem que, ao longo da vida, de tudo, né? Da massa óssea, da massa muscular, da questão do controle do peso, do controle de gordura corporal. É uma coisa que a gente precisa acompanhar isso, já desde a juventude, mas muito marcante a partir dos 40 anos, que vai ser, assim, coincidentemente, a metade da expectativa de vida, né? Então, nós chegamos lá no alto da serra, agora nós vamos descer. Há também essa modificação, não só para essa tendência central, mas muito acúmulo também de gordura visceral, que é uma gordura mais difícil de perder ainda, né? Essa gordura abdominal visceral. A principal complicação, do ponto de vista clínico, é a influência que isso vai ter nas drogas lipossolúveis. Todos os psicotrópicos têm que ser lipossolúveis, senão não atravessa a barreira e não vai chegar no cérebro. E aí, o que vai acontecer é um aumento da meia-vida, vai ficar aquela droga com um efeito muito mais prolongado do que se o idoso, né, não tivesse uma gordura aumentada. A redução da massa óssea. Então, o pico de massa óssea ele acontece entre os 20 e os 30 anos de idade. É igual uma conta bancária que a gente tem que fazer depósitos mesmo. Jovem tem que fazer atividade física, criança, tentar fazer a maior conta possível de densidade óssea e de tudo, de massa óssea, massa muscular, porque depois dos 30 já começa a perda da massa óssea, e depois da menopausa na mulher, aí a perda, a curva vai lá para baixo. E aí fica aquele limiar entre a osteopenia, que seria a fisiologia do envelhecimento, versus a osteoporose, que é o patológico. Há algum aumento aí do risco de sarcopenia e de osteopenia também, associado aí a vários outros fatores. Por exemplo, a má responsividade renal do hormônio antidiurético, a gente vai falar também isso depois na parte de endócrino, redução de aldosterona, redução de GH, que é o hormônio do crescimento, redução dos hormônios sexuais, e aqui a mulher, então, né, depois da menopausa, aumento do paratormônio, redução da função renal, que vai ter a ver, inclusive, com a deficiência de vitamina D, redução do apetite, redução da atividade física e um comprometimento aí da resposta imunológica. Então, isso tudo tem fatores aqui que são senescência, tem fatores que são senilidade. Isso tudo vai juntar com hábito de vida
e vai resultar, né, por exemplo, futuramente na sarcopenia e na fragilidade. Um outro aspecto importante é a redução do reflexo da sede. Impressionante como que a gente tem que perguntar sobre a ingestão de água, vários motivos que o idoso não bebe água. Do ponto de vista neuro mesmo, né, que há uma diminuição mesmo do desejo de ingerir água. E aí a gente vê que da criança até o idoso há uma diminuição da água corporal de uma forma bem significativa, né, 20% a 30%, sendo que aí 8% a 10% do volume plasmático e o pior, a redução é maior ainda intracelular. Então, olha o limite que esse idoso tem para fazer uma desidratação, para fazer uma insuficiência pré-renal, qualquer fator que tiver nefrotóxico, diarreia, náusea, vômito, baixou a volemia, o limite dele de líquido é realmente muito baixo. Outra questão é que, se a gente não pergunta na avaliação geriátrica ampla sobre a ingestão de água, há tantas coisas que eles referem. Por exemplo, eu não vou beber água porque eu faço muito xixi e aí molha a roupa, eu não consigo segurar. E aí está com o intestino preso, não adianta se prescrever fibra porque ele não bebe água. Então, fica aquela situação multifatorial que a gente não consegue tratar um outro aspecto em detrimento do outro. Tirando as situações em que faz parte a restrição hídrica, por exemplo, uma insuficiência renal muito grave, ou então um paciente aí com uma insuficiência cardíaca muito grave, que precise fazer algum tipo de restrição, mesmo assim a gente vai calcular. O que eu procuro fazer no dia a dia é colocar na prescrição. Alimentar de 3 em 3 horas, hidratar de hora em hora, aí coloco das 7 até as 19 horas, reduzir a ingestão de líquidos após 19 horas, porque senão também vai ficar levantando muito à noite. E tem idosos que reclamam que urinam muito à noite, mas você vai ver o hábito de ingerir água é noturno. Às vezes é um idoso que ainda trabalha, durante o dia ele não ingere água adequadamente e chega em casa, toma cerveja, toma água, e aí queixa que levanta 4, 5 vezes à noite para urinar. Então, tudo a gente vai ter que observar clinicamente e fazer a orientação, né? Não, é sempre o plano individual e não generalizado. Há também aqui um problema que a gente tem muito menos padrões clínicos para avaliar a desidratação no idoso. A pele perde o turgor e a elasticidade. Então, aquela coisa de criança, que você pega a pele abdominal e põe para cima, a pele do idoso para cima vai ficar. E não é parâmetro nenhum, né? A boca seca, os olhos secos. Então, a gente tem muito mais dificuldade para avaliar isso. Um parâmetro importante, principalmente em níveis de desidratação mais moderados para avançados, é a taquicardia. Taquicardia vai ser sempre um sinal importante, taquicardia, taquipneia também. E a hipotensão postural, que, por exemplo, às vezes na correria de pronto atendimento, um idoso com história aí de diarreia, de vômito, precisa medir a pressão deitado em pé, na verdade, em todas as situações do idoso, mas aqui vai ser um parâmetro para a gente medir a desidratação também. Com relação à perda do paladar, o que a literatura médica tem falado sobre isso? Nós vamos falar também sobre a fisiologia do órgão dos sentidos, tá? Diminuição das papilas gustativas e medicamentos também. Senilidade tem motivo e senescência, mas senilidade também. Aqui, alguns fatores fisiológicos que aumentam o risco nutricional. Então, já está lá, redução do olfato do paladar. E aí a gente precisa ver isso clinicamente. Não está sentindo gosto, tende a colocar muito sal, não quer comer, há uma preferência pelo paladar adocicado. Então, várias coisas aqui que a gente vai falar depois na parte de sensório. Redução da produção salivar. Então, se a boca também está mais seca, é mais difícil você mastigar, deglutir os alimentos. Redução da fome e da sede. Vários fatores aqui envolvidos também, por exemplo, na fome,
a redução do esvaziamento gástrico, que dá uma sensação de saciedade maior, dificuldade para obtenção e preparar os alimentos. Aqui tem um papel grande da perda funcional, das doenças, né, que a gente já comentou. Pode haver aí uma diminuição do metabolismo basal, principalmente devido à diminuição da massa magra. O metabolismo basal, ele é o gasto de energia para as atividades vitais, né? Então, o padrão respiratório, batimento de coração. Então, para você manter o organismo funcionando, vamos supor, dormindo, você tem um gasto energético basal. Quanto maior a massa muscular, maior vai ser o gasto energético basal. E aí, como há essa tendência de diminuir, a gente, né, pode ter essa diminuição. E o gasto energético total, ele vai englobar o metabolismo basal, mais o gasto com atividades, mais o gasto com termogênese, porque existe também uma perda calórica associada aí às reações químicas. Isso produz calor, né? O calor é energia dissipada. E também o gasto energético total, ele vai depender do nível de atividades do idoso. Tanto que para o cálculo do gasto energético total, entra uma variável, que é um coeficiente de correção. Então, se o idoso está numa situação aguda, por exemplo, internado, com uma pneumonia, com uma septicemia, com um idoso queimado, né, para cada situação específica, tem um coeficiente de correção que vai ajudar no cálculo, e isso vai ajudar no cálculo das calorias totais, da necessidade proteica que vai precisar haver para esse idoso. Se ele vive num desbalanço, ele tem um consumo maior. Vamos supor aí uma doença consumptiva, um DPOC, que ele aumenta muito o padrão respiratório, perde mais energia no metabolismo basal, vai consumindo massa muscular, ele vai entrar num desbalanço cada vez maior, junto aí com fatores inflamatórios, né? E atingir o grau da desnutrição, da fragilidade, da sarcopenia. O aumento da necessidade proteica, isso aqui, gente, é uma coisa muito subestimada na geriatria, porque eles têm uma tendência a diminuir a ingestão de carne, que é uma coisa impressionante. É algo que a gente precisa perguntar na anamnese também, dentro dessa abordagem nutricional, como que é a ingestão de proteínas, leite, carne, ovos. A tendência, principalmente do idoso que mora sozinho, é comer o carboidrato e não preparar a carne, né? E aí fica difícil. Então, se ele não tiver a oferta adequada proteica, ele vai entrar no catabolismo proteico muscular. Isso vai acelerar a sarcopenia e a gente precisa identificar o fator de risco antes que isso aconteça. Depois que você desencadeia a sarcopenia, para você recuperar essa massa e força muscular, é muito mais difícil do que você trabalhar preventivamente com alimentação, atividade física. Tem que ter exercício resistivo também, não pode ser só atividade aeróbica. E aí tem toda a forma da gente ajudar a evitar. A redução da biodisponibilidade de vitamina D, que vai ter a ver também com o metabolismo do cálcio, mas daí a falar que repor vitamina D vai ajudar, por exemplo, na sarcopenia, né? Isso ainda está muito longe. Então, amanhã nós vamos falar sobre as recomendações do US Task Force. Então, está lá de todo tamanho, não recomendado, não tem, né, dessa forma empírica que é feita, não. Então, tem situações, claro, que a vitamina D vai fazer parte do tratamento, mas não de prevenções. A outra coisa que acontece como fator de risco nutricional é a diminuição do fator intrínseco, que vai diminuir a absorção de vitamina B12 lá no ilho terminal. Então, não adianta aumentar a ingesta de B12 oral, porque se não tem fator intrínseco, ele não consegue absorver. Um paciente, por exemplo, com uma gastrite atrófica, aí a reposição, esse é um dos motivos que, na grande maioria das vezes, a gente faz a reposição de B12 do idoso de forma injetável. A temperatura corporal também sofre várias alterações. Disfunção hipotalâmica compromete a regulação
da temperatura e a habilidade para adaptação térmica. Há uma tendência no idoso a fazer hipotermia, então a gente precisa pensar, né, não só na possibilidade da febre como um sinal de infecção, e aquela coisa, o idoso vai ter muito menos febre do que o adulto. Se a febre estiver presente, ela vai ser um grande sinal, ou de infecção, ou de inflamação, desidratação, alguma coisa essa febre significa. Não é uma coisa que a gente vai poder passar por cima. Mas a ausência de febre não descarta nada. Então, a gente pode ter infecções graves e o paciente não ter nenhuma resposta térmica. Só uma pergunta. Desculpa te interromper. Aqui. Quem está falando? Eu. Não, o que você considera febre? 1,1 acima da temperatura... 37,2 no idoso. Não é 1,1 acima da temperatura basal do idoso? Não, é o ponto de corte... Tem um... Sim, se você sabe qual é a temperatura habitual dele, porque vai ter uma maior dificuldade, inclusive com uma tendência à hipotermia, né? O problema é que a gente não tem esse dado. Como é que você vai acompanhar todo dia o dado térmico do paciente? Eu peço para a família medir a temperatura basal quando ele está normal. E depois, quando eles vêm com, às vezes, uma temperatura um pouquinho mais alta, eu já sei, eu já interpreto como febre. Tá ok. Mas, no geral, a gente não tem como saber a temperatura do idoso que não está com queixa clínica nenhuma. Você consegue, por exemplo, se o idoso está internado com você, você vai ter as medidas de temperatura corporal dele de lá. Mas não é habitual a família medir a temperatura todo dia, você ter essa informação, né? Então, o que é considerado ponto de corte, tem literatura que fala 37,2, tem literatura que fala 37,5. Então, para não ter perigo assim de errar, né, para supervalorizar e ter que... Eu particularmente considero 37,2. Pois é, os de mercúrio estão saindo do mercado e aí a gente precisa... O de mercúrio é mais adequado porque a troca demora mais tempo, a questão da arteriosclerose, enrijecimento do vaso. E aí o oral só se for termômetro individual, né? E o... Sim. É. E aquelas, nas internações, você tem observado sempre alterações de delta, de temperatura? Eu não acompanho mais idoso internado, né? Mas eu tinha por hábito, quando eu estava em enfermaria, eu pegava sempre os dados de enfermagem e olhava tudo, né? Nem sempre anotava corretamente. Então, a gente tem aí uma dificuldade, às vezes, com relação a se foi colhido adequadamente, né? Mas espera-se que seja correto. Eu não é? sempre acompanhei paciente hospitalizado. Essa curva da temperatura, às vezes, quer dizer tão pouco para o paciente hospitalizado. É muito mais do que você examina, o que você vê. Temperatura no idoso é muito... Dá para ser confiável. Não dá. Como parâmetro de... Você tem usado de aferição auricular? Não, eu uso axilar mesmo. Eu ainda tenho termômetro de mercúrio. Então, você vai falar assim, ó, não, você coloca a mão do paciente, você vai conseguindo ter uma base. Por exemplo, se o paciente está deitado na posição, vai dar uma diferença, às vezes você espera um pouquinho na disposição, no axilar. De pedir para a família diminuir o aquecimento, né? Muitas vezes eles põem cobertor em cima e tal, isso também ajuda a aumentar a temperatura corporal, tem mais dificuldade com relação à transpiração, que é uma forma de perder o calor. São tantos os fatores que influenciam aqui. Olha, o aumento de gordura. A gordura é um isolante térmico, acaba retendo calor. O idoso que é muito magro, uma tendência maior a dissipar o calor. Então, são tantas as variáveis. A quantidade de água no organismo. Glândula sudorípara, a sudorese está diminuída. Então, isso já dificulta a regulação térmica. Então, assim, realmente a temperatura não é um padrão clínico assim que a gente vai poder confiar no idoso. É muito inconfiável. Mas para uma prova, o que você já encontrou? 37,2 é o padrão considerado de febre. Maxilar, mas anal... Sim, eu não fiz a revisão
para olhar os outros parâmetros, eu não sei te falar agora, mas a gente pode olhar. Tá? Só mais uma pergunta. Em relação a uma temperatura que possa falar assim, está mais toxêmico, né? Não tem isso. Não. 37,2. Aliás, muitas vezes acontece a hipotermia. Quanto mais toxêmico, mais hipotérmico. Tá? Aí, no caso, ele vai ter tremores, né? A clínica é muito variável. A taquicardia é um sinal. A taquicardia, a taquipneia são sinais importantes, muito importantes na geriatria, né? E aí, muitas vezes, num idoso grave, você pode esperar mais a hipotermia do que a febre. A febre realmente não é um parâmetro bom. Então, essa dificuldade de conservar o calor, que a gente já falou, redução da gordura subcutânea, lentificação da vasoconstrição periférica, e aí o idoso tem uma pior resposta beta-adrenérgica, né? Idosos apresentam temperaturas basais menores do que o jovem, isso aí também é outra coisa que dificulta de padronizar, daí é interessante você comparar ele com ele mesmo, né? O risco maior de hipotermia, inclusive com infecção, já falamos que a febre, quando presente, é um sinal importante. 37,2 aí merece atenção. E a sudorese também já falamos que diminui a sudorese. A percepção dolorosa, o limiar de dor aumenta, ou seja, é preciso sentir uma dor mais intensa para ser percebida. E aí tem a ver com terminações, né, com transmissão de estímulo neural, com percepção cerebral da dor. Mas não, a gente tem inúmeros idosos com dor crônica, não é? Então, não é dizer que um idoso não tenha dor, não é isso. Aliás, boa parte da dor crônica acontece no idoso. Mas é possível acontecer casos, por exemplo, de abdômen agudo em que não tem dor abdominal. Uma colecistite, um quadro aí de apendicite, um quadro de diverticulite, e aí esse idoso chegar com grandes síndromes geriátricas, ou chegar com perda funcional, com outras manifestações clínicas, sem febre e sem dor abdominal. Eu já vi iatrogenias por omissão de erros de diagnóstico. Eu já perdi um paciente com uma apendicite que não foi diagnosticada a tempo, num pronto atendimento, e a gente vê que isso realmente acontece. A questão da diverticulite mesmo tem que estar muito atento, porque a resposta abdominal também à palpação, ela está menor do que no adulto. Aí você tem a atrofia de musculatura, aquele abdômen flácido. Nem sempre o abdômen agudo vai apresentar aquele abdômen em tábua, aquele abdômen endurecido que a gente está acostumado a ver no adulto, no jovem. É tudo muito diferente a manifestação. Isso, a questão da neuropatia, aí junta, né, os fatores patológicos, aí é que piora mais ainda. Vamos falar agora sobre as alterações fisiológicas do aparelho tegumentar. Então, a pele, ela sofre uma atrofia em todas as camadas: epiderme, derme e tecido celular subcutâneo. E aí existe, né, uma perda aí da elasticidade do turgor, redução das glândulas na derme e a presença das manchas. Por exemplo, aqui as manchas senis, que tem as manchas hipercrômicas e as hipocrômicas, as brancas. As hipercrômicas, elas têm uma maior chance de tratamento estético, né? Luz pulsada, tratamento a laser, medicações clareadoras. Então, tem soluções na dermatologia. Agora, as manchas brancas, as hipocrômicas, elas não têm solução. O grau de manchas senis do idoso vai depender também do grau de exposição solar dele a vida toda. A gente vê aí os idosos que são de área rural, raça branca. Há muitos anos atrás não tinha-se o hábito de usar protetor solar, camisa UV, nada disso existia, né? Então, eles trabalhavam extremamente expostos ao sol. A gente vê peles muito danificadas, ao ponto de ter
paquidermes mesmo, peles extremamente endurecidas e muito manchadas, e, né, na grande maioria das vezes, coisas que poderiam ser preveníveis nos dias de hoje. A nossa geração, né, é possível que envelheça com a qualidade de pele melhor. Um outro aspecto aqui importante, gente, é que pode ser uma coisa boba de prova, mas que pode pegar. Põe uma foto e fala assim, né? Há uma dilatação dos vasos da mão no envelhecimento. Então, na realidade, não são os vasos que dilataram. É a pele que atrofiou e aí levou uma maior exposição dos vasos, tá? Então, ficar bem atento a essas minuciosidades de alteração fisiológica, porque pode jogar de várias formas, né? Aí misturar, por exemplo, a alteração fisiológica de pele com a alteração patológica e falar que é tudo fisiologia do envelhecimento, sendo que tem lá uma dermatite seborreica, né, uma lesão pré-maligna, tá? Então, a mancha senil ela é plana, lisa, não é descamativa, né? E pode ter a pele seca junto, que também é uma alteração do envelhecimento, mas não é uma mancha hiperceratósica. Há uma redução da espessura da epiderme. Todo mundo lembra da histologia, como que a epiderme tinha a camada córnea toda regular, né? E aí fazia aquela barreira mesmo com relação ao externo. Então, há uma diminuição do volume das células, há uma diminuição também do número de camadas e perde-se aquela linearidade que a gente via. Tudo direitinho linear e a parte mais externa descamando e renovando, né? Que é o turnover celular. Então, há essa disposição desordenada, uma redução importante dermoepidérmica, que na clínica a gente costuma ver qualquer esbarrada solta a pele, muito comum da gente ver isso no idoso acamado, que requer cuidados, a família, às vezes, extremamente cuidadosa, vai fazer a transferência para uma cadeira, uma esbarrada que der arranca a pele inteira. Então, tem a ver com essa dermoepidérmica. E aí, isso é até uma questão que a gente precisa tranquilizar a família, porque a família acha que foi um maltrato, né? Não, mas a gente cuida tanto e tal, e aconteceu isso. A pele fica muito fina, muito friável mesmo, muito sujeita a lesões. Essa redução do turnover celular, que é a renovação epidérmica, redução da função de barreira, mas a gente não perde essa função, a não ser que hajam rupturas. Por exemplo, se tiver uma xerodermia importante, a pele muito ressecada, e a família não conseguir hidratar, tem os cremes adequados para hidratar a pele do idoso, que são de hidratação bem mais profunda, né? Por exemplo, Cetaphil, Sunskin, Eucerin, são cremes mais apropriados. E aí, essas fissuras elas podem ser barreira de entrada. Mas a pele continua sendo uma forma de administração de medicamentos, tanto transdérmicos quanto hipodermóclise. Né? Não é porque está atrófica que a gente não vai fazer hipodermóclise no idoso. Na derme, tem uma diminuição de fibroblastos e também da vascularização. Os vasos, gente, um detalhe aqui, que há uma fragilidade capilar grande. Então, muitas vezes o idoso esbarra e fica com um hematoma. E muitas vezes é um idoso que está tomando um antiagregante plaquetário e ele faz hematomas espontâneos. Então, não é critério para tirar o antiagregante, mas a gente precisa fazer as orientações, porque os hematomas da fragilidade capilar, então a fragilidade capilar é fisiologia do envelhecimento, o hematoma é senilidade e pode complicar. Por exemplo, se der qualquer fissura, o sangue é um meio de cultura e aquilo pode virar uma celulite, pode virar um processo infeccioso extenso. Há uma redução na produção do colágeno, perda da espessura e também desorganização das fibras, degeneração de fibra elástica, diminuição aí da quantidade de ácido hialurônico. Aí vem a questão estética,
creme à base de ácido hialurônico, injeção de ácido hialurônico. Então, tem várias questões aí que precisam ser vistas do ponto de vista ético, né? Por exemplo, cremes caríssimos. Será que esse creme vai ter o poder de aumentar o ácido hialurônico? Ou será que realmente é só injetável? Então, várias questões em torno disso. Há também essa dificuldade de retenção de água, diminuição de corpúsculos, de Meissner, vater-Patini, Merkel e também das glândulas. A diminuição de glândula sebácea justifica o ressecamento da pele e a da glândula sudorípara, essa dificuldade aí de ajudar no controle térmico, no controle hidroeletrolítico. Então, o resultado final dessa diminuição de elasticidade, do turgor, vão ser as rugas, o pregueamento, a pele frouxa e pendente, e isso acontece também nas pálpebras, que vai ter, né, pode ter uma conotação aí de atrapalhar o campo visual e ter uma indicação de correção não só estética, pode afetar a sensibilidade tátil da pele, e aí ficar um pouco difícil com relação aos parâmetros de avaliação, por exemplo, da neuropatia, né? Os microfilamentos, a redução do fluxo sanguíneo e um prejuízo aí na termorregulação que a gente já falou. O tecido celular subcutâneo também diminui, e a tendência, por exemplo, nas mãos, a gente tem a tendência de ver, né, a diminuição e tanto de atrofia muscular quanto também de perda de tecido celular subcutâneo. Na face também acontece e na região tibial anterior, onde é mais predominante. Diminui aqui o número de adipócitos do tecido celular subcutâneo, mas, no geral, dentro do contexto da fisiologia do envelhecimento, há uma tendência de aumento do tecido gorduroso. Aqui há uma especificidade da pele, principalmente nesses locais. Alguns aspectos de senilidade, então, patológicos, prurido. Pode até ser que esse prurido seja somente por causa da xerodermia. Vamos ter que hidratar, mas vamos ter que pensar outras possibilidades, né? Escabiose, verminose, piolhos. As fissuras, que são sempre uma porta de entrada. As escoriações, as infecções de pele. Lembrar aqui do idoso que usa insulina e que, às vezes, não tem uma higiene adequada, usa a mesma agulha várias vezes, essa questão do SUS, de não disponibilizar um material para cada dia. Então, pode ficar o material contaminado. Eu já tive idosos que fizeram celulites gravíssimas em coxa, em abdômen, por causa de insulina. Ceratose actínica, uma lesão pré-maligna, lesões basocelulares, espinocelulares malignas, ceratose seborreica, as úlceras varicosas e também as úlceras por pressão, lógico que aí vamos ter outros fatores de risco. Faltou aqui também o melanoma, né? Os pelos, há uma tendência geral de diminuir os pelos no corpo, porém, uma tendência de aumento em sobrancelhas, em pavilhão auditivo, orelha e no tragos, né? Aumentar muito mesmo, ao ponto aqui de dar até para fazer trancinha, né? E a questão, assim, a sobrancelha. Então, a gente precisa também, se for do desejo do idoso, talvez até orientar a questão estética disso, né? Não é uma coisa difícil de resolver e fica um aspecto, né? Às vezes os pelos das narinas também, é uma coisa tão fácil de cuidar. E, né, no ouvido, por exemplo, pode trazer consequências quando é muito pelo nessa região de entrada, acumular mais cera e dificultar até a limpeza assim, externa da orelha, né? Não, nas mulheres também. E na mulher tem uma tendência ao hiperandrogenismo, e aí surgir pelo aqui, barba e bigode, né? Às vezes até de ter que depilar mesmo, por causa do desbalanço aí, hormonal. Então, a atrofia ovariana, o estroma continua produzindo andrógeno. Nas mulheres que têm um tecido gorduroso maior, o andrógeno é convertido a estrógeno, mas nem sempre consegue essa conversão. E a perda de pigmentação, cabelo branco, calvície, né? Essas alterações fenotípicas. As unhas
Também tem muita alteração de estriação, uma tendência a ficar mais frágil, perda de brilho. Normalmente, a estriação ela é mais longitudinal. Pode haver o descolamento, mas o descolamento a gente já pensa mais na possibilidade de ser senilidade. Aumenta demais a chance de onicomicose. Então, quando a unha está com a coloração mais escura, com descolamento, com a presença daquela massa branca embaixo da unha, o espessamento intenso da unha, isso seria senilidade. Nem sempre a gente vai conseguir tratar a onicomicose dentro do contexto todo aí, droga muito hepatotóxica, necessidade de uso diário, ou então das pulsoterapias com os antifúngicos, altas doses, risco hepático, às vezes já é um idoso que toma estatina, toma donepezila, e essa mistura toda de drogas, a gente sabe que nem sempre vai ser possível. Quanto às unhas, abre aspas, unhas quebradiças, que é um termo bastante comum. Né? Uhum. Faz parte nessa essa fragilidade, a unha fica mais quebradiça mesmo. E o crescimento dela também está mais comprometido. Vai crescer menos. Mas é uma coisa assim, manter a unha mais curta, porque às vezes a pessoa vai deixando a unha maior, dá uma esbarrada, e quebra às vezes mais profundamente. Eu acho que a unha é muito a questão do cuidar. Por mais que as mulheres queiram que você melhore esteticamente a unha, não tem muita solução, né? É uma alteração que realmente está presente e o que vai ter que diferenciar é da onicomicose, das patologias mesmo. Isso é mais acentuado a partir da idade? Não, é no processo de envelhecimento. Não tem como determinar assim, qual idade específica. Quanto mais idoso, maior a chance da alteração. Acima de 80 anos, tudo isso que a gente está falando vai ficando cada vez mais proeminente, né? As alterações dos órgãos dos sentidos. Então, a visão. As alterações de pálpebra que seguem as alterações da derme, da epiderme, frouxidão, cair, muitas vezes vai precisar fazer a correção, que não vai ser estética, porque tampa o campo visual. A conjuntiva pode apresentar placas, senis e infiltrações degenerativas. A conjuntiva pode ficar de uma coloração mais amarelada, mais amarronzada, principalmente no paciente melanoderma. A córnea pode ter infiltrações circulares de um material junto ao limbo e aí formar aquele círculo em volta da córnea, né, que é o arco senil, provocar um achatamento aí da curvatura da córnea e trazer uma visão distorcida. O cristalino é o que mais sofre alterações. Já a partir dos 40 anos, a dificuldade de acomodação, então ele começa a ficar mais rígido, e aí vem a presbiopia. E se a pessoa viver o suficiente, provavelmente 100% das pessoas terão catarata. Esse processo de envelhecimento do cristalino, do enrijecimento, da opacificação e depois da calcificação, acaba que é uma história natural da evolução do cristalino. A grande maioria dos idosos operam a catarata. Já houve um tempo em que a cirurgia de catarata era feita mais tardiamente, e aí os oftalmologistas falavam, vamos esperar mais. Até os próprios idosos usavam um termo que não tem nada a ver do ponto de vista médico, mas esperar a catarata amadurecer para operar, né? Hoje a tendência é operar o mais precoce possível, principalmente pela facilidade de retirar esse cristalino que está mais flexível, mais maleável. Existe uma ordem de operação? Primeiro a pálpebra? Não tem uma cronologia assim, não. Eu acho que o que mais vai ser evidente aqui talvez seja o cristalino mesmo, que é a partir dos 40 anos, né? Mas a própria substituição do cristalino, você tem uma perda de profundidade na visão, né? Sim, você vai ter que escolher. Hoje, na grande maioria das vezes, eles colocam uma lente com grau, né? Ou, no geral, corrigem para longe. E aí o idoso tem que usar óculos para leitura. E tem alguns
oftalmologistas e pacientes que preferem pôr uma lente para longe e uma lente para perto. Agora, como que o cérebro vai ler isso é que eu já tive pacientes que não se adaptaram, né? E como é um procedimento cirúrgico, talvez isso aí vai ter que ser analisado individualmente. O humor vítreo também pode sofrer alterações, por exemplo, aqui, depósitos degenerativos e uma liquefação, e aí, clinicamente, o paciente queixar como se estivesse vendo pontos. É lógico que não vai ser o clínico, o geriatra, que vai fazer essa avaliação, vai ser o especialista, e aqui vai entrar diagnóstico diferencial também com as retinopatias, com degeneração macular, com várias alterações, né? A coroide e a retina, o processo de arteriosclerose o envelhecimento, o enrijecimento dos vasos acontece no organismo como um todo, inclusive nos vasos da retina, e a proximidade aí com os aspectos de senilidade. O paciente hipertenso, diabético, a chance de ter retinopatia, que não vai ser nesse grau aqui fisiológico, né, vai ser muito mais do que essa aterosclerose. O teste de Snellen, que é um teste que também costuma se pedir em testes, em provas de geriatria, às vezes coloca lá vários testes de Snellen, teste do sussurro, para você correlacionar para qual déficit que é. Então, o teste de Snellen é esse teste que se faz no consultório. Há uma limitação para os consultórios de clínica médica, principalmente do SUS, porque você precisa de uma distância de 5 metros, e aí, dificilmente, né, um consultório público vai ter 5 metros de tamanho, né? A alteração seria a visão menor que 0,3 a uma distância de 5 metros. E o melhor seria realmente uma avaliação do especialista para avaliar fundo de olho corretamente, da forma que precisa, né? Esse... Tem um amigo oftalmologista que eu questionei com relação a essa questão, né, que o oftalmo usa até 6 metros. Isso. Ele falou na possibilidade de você usar 3 metros e fazer um cálculo diferente. Mas aí... Alguns fazem isso. Entendi. Mas uma coisa é o especialista fazer. Outra coisa é o generalista, que precisa seguir um padrão, porque a gente não vai ter essa habilidade que ele vai ter de ajustar isso, não é verdade? Então, eu acho que fica meio arriscado a gente usar uma coisa que não é um padrão. A não ser que você aprofunde e realmente se habilite nisso, né? As principais causas de cegueira no idoso são essas 3 aqui: a catarata, a degeneração macular e o glaucoma. Tem uma forma simples de prevenção, que a gente que mora num país de muito sol a maior parte do ano, que pode ajudar a reduzir a ocorrência de degeneração macular no envelhecimento, é o hábito de usar o óculos solar diariamente, né? Bom óculos de qualidade. Então, uma das coisas que, né, favorece é a lesão por raio ultravioleta, né? E qual a lesão mais comum? Mas, não, assim, as 3 são muito comuns, né? A catarata praticamente todo idoso vai ter, dependendo do tempo de vida que tiver. A degeneração macular e o glaucoma são muito comuns. Eu acredito que a degeneração macular ainda é mais comum do que o glaucoma, tá? Mas já teve questão de prova assim, perguntando qual que é o mais comum, mas isso não é uma coisa que justifica cair hoje, né? O que acontece muito com relação à visão, que o Rodrigo vai mostrar no domingo como alteração do exame físico, é a diminuição do campo visual que o idoso queixa clinicamente, tá? Então, a catarata é a visão embaçada, o glaucoma é a visão de campo periférico e a degeneração macular é a perda de visão central, né? E a distorção. Então, tem várias medidas que a gente pode fazer clínicas para suspeitar, mas nada é melhor do que, né, encaminhar para o médico especialista. Nesse caso, né? Porque no idoso, no geral, vai ser muito melhor o geriatra olhar e fazer menos iatrogenia. Outras alterações visuais aí patológicas
Então, o edema de pálpebra inferior, a ptose palpebral, o entrópico, que é quando há uma internalização dos cílios, e aí vira um fator irritativo, muitas vezes provoca até lesão de córnea. O ectrópio, ao contrário, é a pálpebra para fora, então fica a exposição, né, ali da mucosa, das glândulas lacrimais, pode levar à infecção. À noite, às vezes, o idoso fica com secreção. Pterígio é aquela membrana que acontece na parte medial do olho. Ela pode crescer ao ponto de tampar, né, pegar um pedaço da córnea. Ressecamento ocular é uma queixa muito comum, não só da geriatria, mas também de pessoas alérgicas, do dia a dia, poluição. A conjuntiva pode ficar mais fina, mais friável, o idoso queixar de uma sensação de areia nos olhos, o descolamento de retina, redução da visão a nível periférico, a nível central, como a gente já falou. A audição, há um espessamento da cera e aí uma maior chance de formar a rolha de cerúmen. E aí vem essa questão da quantidade de pelos também no tragus, isso vai segurar mais ainda a cera, e há uma dificuldade do clareamento, né, do conduto auditivo. Degeneração também de células do equilíbrio, que pode aí... Eu não acredito que somente fisiologicamente a queixa de tontura se justifica. A queixa de tontura é muito comum na geriatria e, na grande maioria das vezes, a gente vai ter que diferenciar os aspectos de senilidade, por exemplo, a VPPB, que eu vou falar um pouquinho. A degeneração das células da cóclea, levando aí à presbiacusia, e existe uma questão genética importante na presbiacusia, entre ser presbiacusia leve, sem trazer um comprometimento funcional, e, né, o momento do aparelho não tem cura, não tem reversão. O aparelho seria uma forma aí de melhorar, né, a questão comunicativa desse idoso. Também há uma tendência de se indicar o aparelho mais precocemente, não esperar esse idoso evoluir, né, com uma perda auditiva importante. O estreitamento de espaço articular dos ossículos também pode atrapalhar na audição. Da mesma forma que existem as alterações aí articulares, né, nos outros ossos, também acontece aqui dentro dos ouvidos. Algumas alterações aí comuns de senilidade. Então, a disfunção auditiva, que vai ter que ser diferenciada se é neurosensorial ou se é condutivo. E aí o nosso papel, a condutiva, a gente tem como faz a otoscopia ver, né, se tem a rolha de cerúmen. Quantos idosos? A prevalência de rolha de cerúmen na geriatria é muito grande. Então, é importante fazer a otoscopia. O teste de triagem, que é o teste do sussurro, isso também é uma coisa que pode ser perguntada, né? Um teste simples que pode ser feito. Você faz um canudo com papel, com uma cartolina de 60 centímetros, e aí você aproxima, fica na distância desse canudo de papel, sussurra um comando, tá, para o idoso em um ouvido. Então, por exemplo, levanta a mão direita, né? Aí você vai ver se ele vai escutar. Depois você dá um outro comando do outro lado, tá? Então, isso é uma forma de avaliar o quanto ele está escutando. Você vai falar realmente bem, bem baixo, bem sussurrado mesmo. Não, se o idoso não atendeu o comando, ele não escutou o que você pediu. A definição, você considera o teste do sussurro positivo quando ele é alterado? Quando é alterado, exatamente, quando o idoso não responde. A senilidade, o prurido e o zumbido são queixas comuns, né, multifatoriais. E também lembrar, gente, que tontura realmente é multifatorial, né? Anemia, doença crônica, descondicionamento físico, fragilidade, tanta coisa que pode levar à tontura. De senilidade, duas coisas que são muito comuns: a hipotensão postural. Então, não tem como deixar de medir a pressão deitado em pé. E a VPPB, que é a vertigem paroxística, né, postural benigna, que ela tem tudo a ver com
canalículo e com presença de otólitos, que são, né, partículas de carbonato de cálcio que ficam flutuando na endolinfa, e eles direcionam para algum canal semicircular. Então, está aqui, né, o utrículo, o sáculo, tá? O canal semicircular anterior, canal semicircular lateral e o posterior. Então, essas partículas elas se deslocam aqui do utrículo e caem em um dos canais semicirculares. E aí provocam, a queixa clínica é uma tonteira, normalmente fugaz, às vezes com uma sensação rotatória, as mudanças abruptas de posição da cabeça. Então, pode ser quando deita, quando levanta, quando mexe a cabeça, quando vai olhar para o lado para atravessar a rua. Pode tomar uma dimensão maior, ao ponto assim, a durabilidade normalmente é de segundos, mas pode ter uma duração maior e ser acompanhada de náusea, de vômito, trazer um desconforto maior para o idoso. E o tratamento, ele é baseado, tanto o diagnóstico quanto o tratamento, eles são baseados em manobras. Então, isso já caiu, inclusive, em prova aberta, né, a prova específica. E aí era um quadro clínico, né, um vídeo de um quadro clínico de VPPB, e aí você tinha que explicar como é que era a manobra diagnóstica, a manobra de tratamento. Então, a manobra diagnóstica é essa manobra de Dix-Hallpike. Você assenta o paciente com as pernas esticadas, deixa a uma distância da cama, de forma que, quando deitar, a cabeça vai ficar para fora da cama, vai fazer um movimento abrupto, que nem sempre é possível, por exemplo, num idoso frágil, num idoso que tem problemas de coluna, Parkinson, hipercifose torácica, então aí a gente tem várias limitações, né? Aí você posiciona a cabeça lateralmente, pode vir a queixa de tontura e, inclusive, pode ser acompanhada de nistagmo, né? Essa é a manobra simples que se faz no consultório. Obviamente, tem exames bem mais avançados, né, que se faz com fonoaudióloga, em nível de avaliação com especialista, inclusive a nistagmografia, que seria o acompanhamento da movimentação ocular. Mas esse é o que a gente faz. Tá? E aqui... Desculpa, nessa manobra, o nistagmo, ele é urgente, tem que ter o nistagmo? Nem sempre tem o nistagmo. Se o nistagmo está presente, é uma sintomatologia maior. E se o nistagmo é vertical, tem uma conotação pior. Tá? Então, no geral, o nistagmo da VPPB, ele é um nistagmo muito suave, muito leve, com uma tendência horizontal. Se você percebe o nistagmo vertical, há uma tendência maior de problemas neurológicos. Então, seria, né, interessante, inclusive, avaliar aneurisma, causas vasculares. Tá? A VPPB ou não tem nistagmo, ou se é muito suave, rotatório, horizontal. Essa é a manobra de tratamento, que é a manobra de Epley. Oi? Só um instante. Quando você vai fazer a manobra de diagnóstico, você vai estender a cabeça toda do paciente na hora ou só fazer 30 graus para baixo. Então, você vai... Aqui, ó, sentou o paciente na maca, né? Uma distância que vai jogar o tronco, a cabeça vai ficar para fora. Para baixo, 30 graus para baixo e para o lado. É um movimento abrupto. Agora, para quem tem hérnia de disco de coluna... aí depois você faz de um lado, aí Você pode no mesmo... Eu prefiro fazer em 2 momentos, para observar melhor, principalmente no estado. Mas você pode fazer de uma vez. Eu prefiro, faz um, depois faz o outro. Tá? A manobra de Epley, você faz, aqui, ó, fez a manobra de Dix-Hallpike. Deitou a cabeça para baixo, 30 graus para o lado, o máximo possível. Aí o paciente teve sintomatologia aqui. Aqui, ó. Aqui já fez direto a manobra de Dix-Hallpike para o outro lado, tá? Fez para um lado, fez para o outro. Para você fazer essa retirada do otólito do canal semicircular, você precisa posicionar o idoso com a cabeça para baixo, né? Então, você vai lateralizar esse idoso, vai deitar ele de lado e vai posicionar para o lado oposto. Então, se a manobra de Dix-Hallpike foi positiva à direita,
a manobra de Epley vai ser feita para a esquerda. É sempre o lado contralateral, tá? O atólito está do lado direito, você vai posicionar ele, permitindo que o atólito caia de volta ao utrículo. Essa imagem aí, não é, se deu positivo de X-Palpar, você está com para a direita, você posiciona para a esquerda, Isso. depois você faz... Aqui você vai inclinar mais. Ali, eles colocaram o desenho, né, de uma inclinação lateral. O máximo que você conseguir inclinar esse idoso para o outro lado. 20 segundos, mais ou menos. Espera um pouco, depois acende. Aqui é a manobra terapêutica, né? Ô, Ana, Oi. agora a gente dá o diagnóstico já está de bom tamanho, né? Porque uma vez eu vi no congresso que esse autólogo ele pode estar em várias localizações desses Pode. 3 semicírculos. E em cada localização é um tipo de manobra com um movimento diferente. Eu acho tão difícil a gente ter, né? Com certeza. Mas é pra prova, Isso aqui a gente está falando de uma forma extremamente simplista, explicando o que é a manobra, né? Tem gente que tem doutorado, por exemplo, a doutora Denise Uchis, que é uma excelente otorrino, especialista em VPPB. Ela tem doutorado nisso, você imagina. Exatamente. Então, isso é, de uma forma, né, muito simplificada, a explicação das manobras, tá? E que seria para... que tem o anterior e o lateral, o posterior, não lembro agora, dos canais semicirculares, né? Anterior, lateral, posterior. Para lateral. O anterior não é tão comum, mas é um outro tipo de manobra. O anterior é mais difícil porque fica contra a gravidade. Aqui, ó, peraí. Estou passando para frente. Olha só, o anterior fica para cima. Então, existe uma possibilidade, mas menor. Normalmente, o atólito fica localizado no canal lateral ou no posterior, por causa da questão da gravidade mesmo. Não, a maioria mas tem alguns Sim. que pode ser... Sim, é o que a gente está falando. Tem gente que é especialista só nisso, né? Então, nós estamos falando aqui de uma forma... porque eu ouvi bastante, porque eu tenho uma paciente que não melhorou com as manobras, nem andando com reabilitação com uma especialista nisso. Uhum. Só que aí a gente descobriu que era misto, mas era central e periférico ao mesmo tempo. Isso, exatamente. E no idoso é muito comum também microalterações vasculares, né? Muito comum também. Então, as alterações sensoriais do paladar e do olfato. Então, tanto o paladar e o olfato, existem reduções aí dos botões olfativos e das papilas gustativas na língua. Há uma diminuição das terminações nervosas, então, do estímulo mesmo aferente da percepção. Alguns aspectos patológicos podem potencializar a perda olfatória, ou então a perda de olfato ser um pródromo. A redução e a perda do olfato é considerada uma alteração prodrômica, por exemplo, para a doença de Parkinson, para a demência por copo de Levy, e é descrita como que acontece assim, anos antes da manifestação motora ou cognitiva, tá? Então, isso é um detalhe importante de diagnóstico diferencial de perda de olfato fisiológica versus perda de olfato como pródromo de parkinsonismo, né? Doença parkinsoniana, tá? Outra coisa que pode fazer também a redução do olfato é quem tem rinite crônica, usa, né, muita medicação em nariz a vida toda. Você falou a diferença que precisa fazer o produto? É porque a perda de olfato ela pode ser uma alteração prodrômica precoce da doença de Parkinson ou da demência por copos de Levy, tá? Então, às vezes a gente acha que é do envelhecimento e anos depois aparecem as alterações motoras. Aí, lá na frente, é que você vai falar, não, era já um pródromo de Parkinson, né? Há uma redução da sensibilidade gustativa e da condução neurosensorial, tendência à elevação aí do limiar de percepção de sabor. Então, é preciso que o alimento tenha mais sabor para que o idoso perceba mais. E aí, essa tendência deles colocarem muito sal na comida, a gente orientar a família
a temperar com vegetais, né? Não com o sal. Então, põe a salsinha, põe a cebolinha, põe o alho, põe o que ele preferir, mas o sal não. A sensação de que os alimentos estão amargos ou azedos é muito comum essa queixa no idoso. Aqui a gente vai ter que diferenciar também de efeito colateral de medicamento. Tem vários medicamentos que diminuem a produção salivar e dão queixa de boca amarga, nem sempre vai ser fisiologia, né? Aqui é uma ilustração da distribuição aproximada das papilas gustativas. Porém, essa distribuição ela não é homogênea. As papilas gustativas elas estão distribuídas ao longo de toda a língua, com uma tendência de percepção ao amargo na base da língua, azedo ou ácido na parte lateral posterior, o salgado na parte lateral anterior e o doce na ponta da língua. Mas, né, não é uma coisa matemática. Então, vamos falar agora sobre as alterações fisiológicas do sistema nervoso central. O envelhecimento do sistema nervoso central traz uma atrofia cerebral mais cortical e há um distanciamento entre a calota craniana e o cérebro, o que faz um estiramento dos vasos meníngeos e que é um dos fatores de risco para hematoma subdural no idoso. Então, não precisa ser uma queda em que bateu a cabeça. Se for uma queda com mecanismo de aceleração, desaceleração, ou nem foi queda, vamos supor, uma freada brusca de carro, em que acelerou e desacelerou, e o cérebro movimentou lá dentro, você pode ter ruptura de vaso e formar um hematoma subdural. A memória, na grande maioria das vezes, as alterações de memória são devidas a problemas, à senilidade. A alteração de memória que é considerada fisiológica é no comprometimento cognitivo leve, que seria o comprometimento de apenas um componente do domínio cognitivo, né? No caso aqui, a memória, normalmente a memória recente, que não traz nenhum comprometimento funcional. O idoso está com as atividades, a autonomia, a independência, tudo preservado. E, mesmo assim, a gente tem que manter o acompanhamento, porque uma parte desses idosos que a gente acha que é CCL, eles podem evoluir para uma demência franca. E, né, é um limiar aí entre fisiologia e patologia, se é comprometimento cognitivo leve ou se é a doença de Alzheimer muito inicial, em que ainda não percebe determinadas coisas. Outra coisa importante nessa avaliação, se realmente não há comprometimento funcional, é a gente ver o quanto a família está presente com o idoso. Porque, muitas vezes, a família não está o dia a dia e só encontra em poucos momentos, em situações normalmente sociais, e aí não consegue perceber a perda funcional. Há também alteração em neurotransmissores, uma tendência à diminuição de acetilcolina, de dopamina, de serotonina, que não se justifica falar que a depressão é porque baixou a serotonina fisiologicamente, nem que o Parkinson é porque baixou a dopamina, né? Não tem, nem que a doença de Alzheimer porque baixou a acetilcolina. São alterações em que há uma reserva grande que não justifica nenhum aspecto patológico. E as alterações do sono também podem estar presentes, mas para a gente considerar que é fisiologia do sono, não pode ter influência durante o dia. E aí nós vamos ter que fazer diagnóstico diferencial, por exemplo, com a apneia do sono, né? Um sono mais fragmentado, mais superficializado, diminuição do tempo total de sono, diminuição do sono profundo. Isso entra aí diagnóstico diferencial. A apneia do sono cabe perfeitamente. A capacidade reparadora do sistema nervoso central, os neurônios são células altamente diferenciadas, estabilizadas e estáveis estruturalmente. Quem sabe um dia ainda, né, células tronco, e a tecnologia, o avanço da medicina vai conseguir uma
né, uma capacidade aí melhor de substituição, mas, por enquanto, nós não temos, né, uma substituição. E os vasos sanguíneos cerebrais, eles têm uma capacidade, sim, de fazer, né, uma neovascularização, mas não é igual, por exemplo, o miocárdio, que é, né, uma capacidade muito maior. Felizmente, há mecanismos compensadores, como é um órgão de extrema importância, então há uma redundância, muito mais células do que precisa para fazer cada função. Mecanismos compensadores, então adaptações aí de acordo com os centros atingidos, e também uma plasticidade, que seria, diante do treinamento, a capacidade de formação de novas sinapses para realizar funções perdidas, o que a reabilitação, a fisioterapia, a terapia ocupacional trabalham muito bem nessas, né, nos ganhos de habilidade. Há uma redução do peso e do volume cerebral. Então, em tomografia, ressonância, no geral, a gente vai ver um alargamento dos ventrículos, um alargamento dos sulcos. Isso não é o ventrículo que dilatou, é o sulco, né, é o giro que diminuiu. Então, é pela atrofia, atrofia mesmo. E aqui a gente tem um problema que é diferenciar isso da possibilidade da hidrocefalia. Mas aí você vai ter a clínica, né? Só que muitas vezes você tem um idoso que tem uma incontinência urinária, tem uma alteração da marcha, tem alteração cognitiva, vem lá um exame com uma atrofia, mas se suspeitar que a distensão ventricular está desproporcional à atrofia, aqueles ventrículos que vêm muito grandes e tal, nós vamos ter que avaliar isso, né? Não dá para falar que é só por causa da fisiologia do envelhecimento. Há uma tendência de depósito de lipofucsina, depósito também amiloide. As mesmas alterações que existem na doença de Alzheimer estão presentes no cérebro, na fisiologia do envelhecimento. Então, depósito amiloide, placa senil, emaranhado neurofibrilar, perda neuronal. E aí existe um limite aí, de novo, né, entre a fisiologia e o surgimento da doença de Alzheimer. Os receptores, a gente já comentou alguns, né? Acetilcolina, o neurotransmissor, receptor colinérgico, o gama, que é o ácido gama-aminobutírico, tem muito a ver com a questão do sono, por exemplo, a serotonina, as catecolaminas e a dopamina. Então, existe tanto uma dificuldade no neurotransmissor quanto nos receptores, né? O sono pode ter uma alteração na quantidade e na qualidade. É comum os idosos se queixarem que estão dormindo muito pouco à noite. Então, existe uma aula, depois, que a gente vai fazer só sobre o sono, que nós vamos entrar em várias questões, né? No geral, a queixa principal é que antes eu dormia 7 horas, 8 horas, hoje eu durmo 5. O esperado no sono fisiológico do idoso é de 4 a 6 horas, desde que ele se sinta bem no dia seguinte. Então, o grande marcador, se esse sono é alteração fisiológica ou alteração patológica, é como que esse idoso fica no dia seguinte. Se ele fica muito sonolento, não rende para as atividades, está mais distraído, toda hora cochila, isso aí me fala mais para alteração patológica do que fisiológica. Se ele vive o dia normal, está tudo bem. Nos homens, lembrar sempre do diagnóstico diferencial aí da apneia do sono. Nas mulheres também, nós vamos pensar, mas nos homens é mais prevalente ainda. Homem aí acima de 60 anos, obeso, roncador. Então, tem que avaliar. Uma limitação que a gente tem é que não existe polissonografia pelo SUS, né? Essa dificuldade toda. Então, a gente fica com aqueles idosos que tem toda a clínica, mas você não consegue fazer o exame. Há uma queixa de uma maior fragmentação do sono, então, uma superficialização, uma latência mais prolongada, que é a dificuldade para pegar no sono,
uma redução do sono REM e dos estágios 3 e 4, que são, o 4 é o sono mais profundo, o sono REM é o momento dos sonhos, em que, no geral, há uma hipotonia, né? Um movimento rápido dos olhos, e essa superficialização mesmo. E aí a gente tem que ter cuidado com a medicalização do sono. Pode falar. Desculpa. Tem uma prova que estava falando sobre verdadeiro ou falso. Sobre idoso. A frase era mais ou menos assim: conforme vai envelhecendo, o idoso vai precisando de uma menor horas de sono. Ponto. Verdadeiro ou falso? Sim, a necessidade de né? sono, a necessidade diária vai diminuindo ao longo da vida. Então, se você pega um recém-nascido, ele dorme 20 horas por dia. Um lactente dorme 12 horas na noite, um soninho de manhã, um soninho de tarde. O pré-escolar, um sonão à noite, um soninho ao dia. Né? Depois assume o padrão do adulto, que é o sono da noite, em torno aí 7, 8 horas, né? Boa parte da vida vai ficar assim. E aí, no envelhecimento, 4 a 6 horas. Tá? E se for o contrário? Idoso com hipersonia? Aí você, isso é uma coisa que pode ser individualizada. Não necessariamente vai ser né, uma alteração patológica, mas é uma coisa que chama atenção. Então, se ele está ficando com muito sono durante o dia, provavelmente a qualidade do sono está ruim. Você vai ter que pensar na apneia do sono, você vai ter que pensar na hipersonia da depressão, na hipersonia como uma forma de eu não quero enxergar os problemas da vida, então eu vou dormir. A hipersonia da ociosidade, não tenho o que fazer, vai dormir, da solidão, tá? Então, tem tantos fatores associados à hipersonia que precisa avaliar individualmente. Depois a gente vai fazer uma aula só sobre sono, aí nós vamos entrar em várias questões. Muitas vezes a percepção familiar, né? Você vai perguntar, não mudando o dia, não. Exatamente. Esse slide ilustrativo aqui é só para vocês lembrarem quais que são as fases do sono. O estágio 1 é aquele estágio bem superficial que a gente começa a cochilar. Se tiver qualquer estímulo externo, a gente desperta, tá? Então, ele deve corresponder a 5% só do sono. No idoso, há uma tendência a aumentar esse período. Então, existe uma maior dificuldade para pegar no sono. E aí, o que tem de idoso querendo tomar Zolpidem não é brincadeira, né? E nós temos que ter um critério, muito cuidado na indicação, que a gente vai discutir isso depois. O estágio 2 é o estágio mais prolongado do sono. Então, no idoso, ele vai ficar mais nesse estágio 2. O estágio 3 e 4 vão diminuir e o 5 também. Então, ele já é a maior parte, no idoso tem um significado maior. Então, a respiração, a batida cardíaca já diminui, tem uma leve diminuição da temperatura corporal. O estágio 3 já começa um sono profundo, o cérebro já começa a gerar ondas delta. O estágio 4 é um sono bastante profundo, que é o sono, esses dois aqui, o 4 e o 5, são os sonos mais reparadores, e aí tem alguns problemas, por exemplo, ligado aqui a remédio. O benzodiazepínico bloqueia o sono REM, e aí ele pode dar um sono com uma sensação ruim, uma sensação que não descansou, que o sono não foi de qualidade. Aqui você já tem a respiração rítmica, já tem mais hipotonia muscular, e no estágio 5, que é o estágio dos sonhos, há uma hipotonia verdadeira, mas existe um problema do sono, que é o transtorno do sono REM, que acontece mais no idoso, principalmente após os 70 anos, pode ter também correlação com doença de Parkinson, pode ser alterações prodrômicas, igual ao olfato, né, por exemplo, doença de Parkinson, e aí a gente teria que diferenciar. Tá? No geral, o sono profundo de sonhos, ele é uma fase de repouso mesmo, né, e hipotonia, atonia. Agora nós vamos falar sobre as alterações do sistema cardiovascular, e aí a gente encerra e continuamos amanhã, tá?
Então, no geral, o coração ele tende a perder massa muscular, aumentar a gordura, colágeno. Acontecem alterações valvulares, que a gente vai falar especificamente, e também alterações da condução elétrica. Há uma maior tendência à hipotensão ortostática, mas eu não posso dizer que a hipotensão ortostática é fisiologia do envelhecimento. Então, tem fatores que favorecem. Então, quando a gente agacha e levanta rápido, qualquer um de nós pode sentir um mal-estar ao levantar rápido. Você tem um represamento, né, de sangue nos membros inferiores. Quando você fica em pé, há uma diminuição do retorno venoso, os baroreceptores vão perceber e vão estimular o centro regulatório. Isso vai estimular a produção de norepinefrina, liberação de norepinefrina, vai fazer vasoconstrição periférica, vai aumentar o retorno venoso, vai aumentar a frequência cardíaca, vai estabilizar a pressão, vai aumentar também, por exemplo, a vasopressina, aumentar a força de contração. Então, você consegue equilibrar fisiologicamente com o aumento da frequência cardíaca, aumento de força de contração e resistência vascular periférica. Só que aqui no idoso, todos esses mecanismos estão lentificados. Exceto, o idoso já vive numa situação de maior resistência vascular periférica, por causa do processo de arteriosclerose do vaso. E daí é uma justificativa, né, que pode ter também, depois vai falar, uma tendência à hipertensão sistólica. Né, tem a ver com essa rigidez dos vasos. Então, os vasos, arteriosclerose, pode ter deposição de cálcio, diminuir a elasticidade. Há um maior risco também de associação aqui com o processo de senilidade, que é a aterosclerose, muito comum, né? A gente vê os processos ateroscleróticos. E a hipotensão postural, ao hiato auscultatório, que é quando o vaso está enrijecido, e aí você tem uma primeira batida, que você escuta lá no alto, por exemplo, no 18, depois faz um silêncio, e aí vem as batidas mesmo da medida da pressão. Se a gente não tiver cuidado assim na medida da pressão, você pode considerar essa primeira abertura, como se fosse essa primeira abertura do vaso, né, rígido, como se aquela fosse a pressão sistólica. E muitas vezes não é. Aí você tem uma pseudohipertensão e pode cometer iatrogenia de tentar tratar e o idoso ter tonteira, mal-estar. Aí você mede a pressão está até normal, mas ele está sintomático. Então, tem esse processo aí por trás que a gente precisa diferenciar. O pericárdio tem uma tendência a espessamento difuso, principalmente do lado esquerdo. Há também uma tendência ao aumento da gordura pericárdica, principalmente no idoso que é obeso. Aí a gente pode ver no raio-x de tórax ter uma falsa impressão de aumento da área cardíaca, naquele idoso que é baixo, obeso, né? O coração, às vezes, horizontalizado. Então, você bate o olho e fala, nossa, essa área cardíaca está aumentada. E não está. Às vezes, não tem clínica, ou, por algum motivo, você pede o ecocardiograma, e aí a área cardíaca está normal. O endocárdio, ele sofre espessamento ou pacificação, principalmente do lado esquerdo, de maior pressão. Tudo vai acontecer mais no lado esquerdo, né, pela questão da aorta, da aterosclerose, resistência vascular periférica, o fluxo ali que está maior, a pressão está maior, proliferação de fibras elásticas e colágenos com fragmentação, desorganização e perda da disposição uniforme habitual. Isso, a hipótese para isso é que seja pela turbulência sanguínea e focos também de infiltração lipídica. O miocárdio apresenta degeneração muscular, então, como no geral dos músculos, no processo de envelhecimento, há uma tendência à redução da massa muscular, acúmulo de gordura, depósito também de lipofuscina, amiloide. Há uma tendência a uma hipertrofia concêntrica pelo aumento contínuo aí da resistência vascular periférica, mas não ao ponto da gente falar que vai gerar uma insuficiência diastólica, né?
É muito comum ver no ecocardiograma de idoso disfunção diastólica grau 1. Praticamente todo ecocardiograma de idoso a gente vê isso, né? Aqui é lógico que a gente vai ter que diferenciar se é fisiologia versus lesão de órgão-alvo de hipertensão. Então, eu não vou... Se for uma hipertrofia evidente, eu não tenho como falar que isso é fisiologia do envelhecimento. Aqui é uma coisa sutil, né? Se for hipertrofia verdadeira, vai ser lesão de órgão-alvo. Dificuldade para a palpação do ictus, praticamente a gente não vê ictus, não palpa ictus. Você tem um aumento de diâmetro anteroposterior e tem aumento da gordura, né, em torno do coração. Comprometimento também das áreas de condução, pelo depósito de gordura, de colágeno. Então, você pode ter aí um risco maior de arritmia, que é patológico, é lógico, né, a arritmia, e também uma fibrose intersticial. As alterações valvares também são mais frequentes em aórtica e mitral. Na válvula aórtica, o estreitamento a gente vai auscultar como um sopro sistólico. Na válvula mitral, a gente vai auscultar como um sopro ejetivo, né? Na volta, ele reflui o sangue para o ar. Há uma importância maior da participação atrial, que eu esqueci de falar, né, ali antes, nesse enchimento ventricular, da contração atrial. E aí, se é um átrio que está mais desorganizado, mais aumentado, pode haver, ou tem fibrilação atrial, aspecto patológico, você pode prejudicar o enchimento ventricular. Aqui nós já falamos. Então, o sistema de condução reduz o número de células de condução, aumenta o processo degenerativo, tendência à fibrose, acúmulo de gordura. Pode haver uma lentificação de todo o sistema de condução, desde o nó sinusal até o feixe de His. Essa lentificação da frequência aí dos marca-passos pode levar a uma diminuição da velocidade de condução e, se for associada a processos patológicos, vem, né, as alterações aí de eletrocardiograma, tudo. Então, no idoso, a gente pode ter, por exemplo, um BAV de primeiro grau, né? E isso ser do processo de lentificação, um bloqueio de ramo. E quanto mais intenso isso for, mais a gente vai ter que avaliar processos patológicos. A fibrilação atrial vai ter sempre uma conotação patológica, jamais fisiologia do envelhecimento. É a arritmia mais comum, né, e é sempre de processo de senilidade. Os vasos também têm muita alteração, arteriosclerose, fragmentação da elastina, aumento do colágeno. Pode haver aí uma certa atrofia com descontinuidade e desorganização das camadas, das fibras elásticas, tendência à deposição de cálcio, que a gente vê muito aí, mamografia de idosa, né? Vê os vasos todos da mama, raio-x de tórax, raio-x de... Como que a gente vê a trama vascular pulmonar, é impressionante, né? Deposição também de amiloide, enrijecimento da parede. Há uma certa preservação da resposta alfa, mas uma diminuição da resposta beta. Então, vamos colocar aí um idoso que esteja fazendo atividade física, mas está beta bloqueado. Então, ele tem o fármaco como fator externo e mais essa diminuição da resposta beta-adrenérgica, ele pode se sentir cansado, sentir mal-estar, não conseguir ter um equilíbrio ali de débito cardíaco, de pressão, durante a atividade física. Há um aumento da resistência vascular periférica, isso pode aumentar a pressão sistólica, levar a uma hipertensão sistólica isolada, que a gente vai ter que diferenciar. Muito comum, eu sempre pergunto para os meus pacientes que chegam tomando antihipertensivo, eu pergunto com que idade que a senhora começou com pressão alta? Ah, não, doutor, isso foi mais velho, tem 2 anos. Às vezes a pessoa tem 80, começou a tomar antihipertensivo com 78. Quanto mais idoso começar essa hipertensão, principalmente se for sistólica isolada, mais a gente vai ter que ter cuidado com a possibilidade de ser uma pseudohipertensão, de ser uma alteração fisiológica, de aumento de resistência vascular periférica e de causar iatrogenia. Então, quantas vezes eu tiro o antihipertensivo dos meus idosos porque
eu vejo que realmente, né, não é uma hipertensão verdadeira, não tem um histórico de hipertensão. E, às vezes, quando você mede a pressão em pé, desaba, tem queixa clínica. Então, a gente vai ter que ter muita sabedoria aí para pensar, né? A manobra de Osler é uma manobra que tem indicação, então insufla o manguito acima da pressão sistólica, você ainda joga mais 30 a mais, né? Deixa fechado, fecha o esfígmo, faz a palpação arterial, a gente consegue sentir a rigidez do vaso, vai soltando devagarinho o esfígmo, e aí você vai pegar para a palpação, o pulso palpatório, né? Sem ser pela ausculta, porque como o vaso está muito rígido, ele não colaba, e aí você continua auscultando o som, né? Mesmo que aquilo não corresponde à pressão verdadeira. Então, aqui vale a pena a gente fazer a manobra palpatória. E as repercussões funcionais, pode haver uma redução da complacência do ventrículo esquerdo, mesmo que não tenha hipertrofia de VE. Então, você pode ter um retardo aí no relaxamento do ventrículo esquerdo, redução do enchimento, e aí, né, aquele aspecto que eu já falei da maior necessidade da contribuição atrial no enchimento ventricular, elevação de pressão diastólica, e aí a gente vai ter que diferenciar também das disfunções sistólicas. Somente a fisiologia não justifica diminuição de débito cardíaco, nem repouso, nem esforço, tem algum fator aí a mais. Já falamos da redução de resposta beta, dificuldade aí com relação à atividade física, redução da resposta cronotrópica e inotrópica, as catecolaminas, redução do reflexo barorreceptor, e muitas vezes a carótida está calcificada, barorreceptor está completamente ali comprometido, né? Já falamos do maior risco de hipotensão ortostática, e fica aqui o questionamento dessa questão menor rendimento em atividades físicas. Provavelmente não. Pela fisiologia cardiovascular, não. Mas depende, porque é algo multifatorial, e aí tem muito a ver, inclusive, com o nível de atividade física, com o condicionamento físico do idoso e a forma que cada um envelhece.